Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal. Obrigado. Aqui estamos, obrigado. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E, pasmem, os senhores e as senhoras, o programa desta noite leva um impressionante número de edição 2510. É impressionante, é espetacular. Não vamos falar que no último dia 1º de abril, próximo passado, o Show Mais completou 12 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Maravilhoso. Eu gosto de falar sempre isso. Por quê? Porque ele está tanto tempo no ar, graças à interação dos nossos queridos amigos telespectadores, que hoje em dia utilizam-se da internet para teclar o www.tvmaisabc.com.br, solicitando o tema, indicando convidados para a gente, pedindo reprises. Muita gente pede, dá para reprisar o tema tal, porém com outros convidados, para que possamos ter uma outra visão do assunto em pauta. Sabe que a gente responde? Claro que sim. E a Elisângela Lima, uma das nossas produtoras, a produtora-chefe, imediatamente convida os mais variados especialistas. Tanto é que o programa de hoje é espetacular. Ele pode ser classificado de utilidade pública. Já eu falo qual é o tema. Antes, eu gostaria de perguntar para a parte operacional. Como todo mundo já sabe, formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, pessoal que está fazendo o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Aqui na sala dos funcionários é um pátio de uma universidade, só tem estudante. Então, a vocês que depois se catapultam, e vocês que depois se catapultam para outras emissoras, levam no peito a marca da TV Mais ABC. Então vocês, meus queridos e minhas queridas, estão preparados para colocar mais esta edição do Show Mais no ar? Sejam sinceros, por favor. Resposta curta e grossa, sim ou não? Sim! Ah, que beleza! Então vamos de imediato. Atenção, senhores passageiros. Atenção, senhores tripulantes. Aqui é o comandante Arruda preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite, Jimmy, é condenação em segunda instância. Atenção, Jimmy Cliff. Aumentar o áudio, modular 1000 para os céus do Brasil. Jimmy, mostra a fúria para eles. E para esse tema muito importante e atual, condenação em segunda instância, nós estamos recebendo, para o qual eu peço uma salva de palmas, o advogado criminalista Dr. Leonardo Dominichelli Pereira. Palmas para o Dr. Leonardo. Ele que é especializado em Tribunal do Júri pela Escola Superior de Advocacia, formado há mais de 10 anos na área penal. Sócio do escritório Barros de Moura e Dominichelli Pereira, advogados associados. Que confusão, hein, Não é que é confusão, é cumprido só, não é confuso, é cumprido, Doutor Leonardo, muito obrigado pela presença, obrigado por ter vindo mais uma vez. Vamos falar primeiro, não da condenação em segunda instância, vamos falar da segunda instância, para que o leigo, né, assim como nós todos, possamos aprender. O que é essa segunda instância? Darcio, boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Nós agradecemos a sua presença. Gostaria de estender as felicitações em nome da OAB de Santo André. Muito obrigado. A TV Mais, que completa 12 anos aí, né, de sucesso total. O Show Mais. O Show Mais, perdão. Darcio, é o seguinte, a segunda instância são os tribunais, né, aqui em São Paulo, representado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Cada capital, cada estado
tem o seu tribunal de segunda instância, né? Ou seja, quando o réu ele é condenado num processo de primeira instância, quem dá essa sentença para o réu é o juiz de primeira instância. Então, se ele não estiver satisfeito com essa sentença, ele pode se socorrer à segunda instância, que são os tribunais. Perfeito, perfeito. Então são remédios jurídicos dos quais ele pode fazer uso, não é? Exatamente. Tipo um habeas corpus, por exemplo. Um habeas corpus, um recurso, o mais utilizado pelos advogados é o recurso de apelação, porque da sentença de primeira instância, que é a sentença do juiz de primeiro grau, cabe apelação. Então, a gente vai tratar nesse tema específico desses recursos de apelação. E o segunda instância está sempre em alerta, está sempre em plantão. Ele trabalha em regime de plantão. Sim, Finais de semana, feriados. O Poder Judiciário, desde a primeira instância, a segunda instância, o STJ, o STF, todos trabalham a gente costuma falar em sistemas de plantões, né? Para que ninguém possa sofrer uma injustiça, por exemplo. Exatamente. Não é? Injustamente ninguém pode ficar preso 1 minuto sequer, por exemplo. Exatamente. E tem outros atributos também à segunda instância em regime de plantão. Sim, nós temos outros remédios, habeas corpus, nós temos os pedidos de liberdade provisória, nós temos, assim, são N remédios, né? N situações que podem ensejar ao socorro da segunda instância do Poder Judiciário de qualquer estado. Perfeito. Eu estava lendo lá que tem uma resolução 495/2009, né, que regulou uma série de orientações, não é, para a segunda instância. Ela continua, ela mudou, ela se aperfeiçoou, ela se adequou? Então, na verdade é o seguinte, nós tivemos no dia 17 de fevereiro uma votação no Supremo Tribunal Federal que eles decidiram, foi uma votação apertada, tá, Darcio? Foram 7-4, no sentido de que eles entenderam de que o condenado, a partir desse entendimento, ele passa ele não vai ter mais o direito de recorrer para os outros tribunais em liberdade, ou seja, vamos numa situação bem prática aqui, para ser bem específico. A pessoa responde um processo em liberdade, ela tem esse direito, tá? Ela é condenada em primeira instância. O juiz da primeira instância condena, mas dá o direito dessa pessoa recorrer em liberdade. Quando se fala cabe recurso, é isso? Cabe recurso, mas em liberdade. Perfeito. Tá? Antes do entendimento do Supremo, era o seguinte, a pessoa, mesmo se mantivesse a decisão de condenação em segunda instância, pelo princípio constitucional da presunção de inocência do réu, ele poderia se socorrer de novos recursos em liberdade. Perfeito. Ou seja, ele, na verdade, sofreu uma nova condenação, mas ele poderia recorrer em liberdade. Onde ficava um certo gap, digamos assim, exatamente, de recursos, né? Isso. Depois do entendimento do tribunal, né, do STF, nessa votação, a meu entender, muito apertada, agora é o seguinte, o réu, mesmo que o Tribunal Superior reforme a decisão dele, ou seja, absolva ou diminua a pena dele, ele vai ter que se recolher ao cárcere. Ele vai ser condenado, ele vai ser preso para poder recorrer, ou mesmo que recorra, ele vai ter que ser preso. E antes, quando nós estávamos listando os remédios jurídicos da segunda instância, entravam também a prisão preventiva, a prisão temporária. Exatamente, Darcio, exatamente. A grande polêmica dessa decisão, assim, o que eu quero trazer aqui no seu programa, né, que é o foco da questão, é o seguinte, tanto a OAB, tá, quanto a Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo, eu como advogado criminal, eu entendo o seguinte, que o STF, a partir dessa decisão, Darcio, ele rasgou a Constituição. Ou seja, ele jogou fora o princípio constitucional, a garantia constitucional do cidadão da presunção da inocência. Ou seja, antes dessa decisão, o réu era presumido inocente. Após essa decisão,
Não existe mais isso. Era até voz comum, né? Olha, você está sendo taxado de inocente até que se prove ao contrário. Exatamente, Não é? mas é um princípio, então, o que a OAB, o que eu entendo, né, diante desse parecer, assim, totalmente, deu uma guinada, né, no entendimento, na jurisprudência, no entendimento, e a grande indignação, né, é que será que o nosso país, será que o Brasil, será que o nosso momento que vivemos de crise é um momento adequado para se fazer uma reforma? Ou seja, Darcio, não é apenas uma guinada na questão do réu se recolher à prisão. Será que o nosso país, o sistema prisional brasileiro, está preparado para receber vários réus? E outra pergunta que aqui a gente deve deixar bem claro, será que os nossos legisladores estão preparados também para essa nova visão do judiciário? Eu entendo que não, Darcio. Porque tem que mudar toda uma estrutura, uma infraestrutura. Tem que mudar uma infraestrutura. Eu vou dar um exemplo bem prático, né, que é um caso do meu escritório, inclusive. Eu advoguei para um cliente que ele foi condenado em primeira instância, tá? Ele respondeu o processo inteiro preso, ele foi condenado. O juiz de primeira instância daqui de Santo André não deu o direito dele recorrer em liberdade, tá? Eu apresentei apelação, recurso de apelação. Ele teve, assim, eu tive que acionar outros tribunais para entrar com recursos para que ele respondesse esse processo em liberdade, porque eu pedi a absolvição dele. A promotora pediu a absolvição dele porque não tinha provas. E o juiz mesmo assim condenou. Claro, aí a gente vai entrar no mérito do livre convencimento do juiz, que não é só pelo fato do Ministério Público ou advogado pedir absolvição, mas assim, todos os elementos comprobatórios ali levavam na finalidade de que o meu cliente era inocente e merecia uma sentença absolutória. Eu recorri e o Tribunal de Justiça, ou seja, a segunda instância, reconheceu que o meu cliente era inocente e absolveu o meu cliente. Aí eu te pergunto, vamos ao caso prático? Vamos ao caso prático agora. Imagina um réu, um cidadão, que responde, aqui eu não estou entrando no mérito se ele é culpado ou não, se ele cometeu ou não um crime. Não é esse. A questão é, olha como o princípio da presunção da inocência está sendo ferido e essa garantia do cidadão que está prevista na Constituição, ela está sendo gravemente ferida. O cara responde um processo em primeira instância, ele é condenado, ele tem o direito de recorrer em liberdade. Ele está respondendo todo o processo. Aí chega lá na segunda instância, opa, você é condenado, agora você vai ter que se recolher à prisão. Tudo bem, recolhe. Aí o advogado dele recorre para o STJ ou STF. Lá o STF absolve ele, o STJ absolve ele. E ele já está esse tempo todo preso. Como ressarcir, digamos assim? Então, aí voltamos ao nosso tema. Como que o Estado vai ressarcir esse prejuízo para esse cidadão? Essa é a questão principal. Está vendo como essa é a indignação. É fácil, mas é complicado? Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com condenação em segunda instância. É um assunto importante, viu, gente? Sempre é bom saber. Até já. Vamos pedir abraço. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas eu não posso deixar de falar mais uma vez da nossa querida LL, uma marca realmente excepcional e está conosco desde o primeiro programa. Darcy, você falou que o programa completou agora, no último dia 1º de abril, PP, que não é por procuração, é próximo passado.
12 longos anos no ar? Falei sim, falei sim. E como alguém vai patrocinar um programa durante 12 anos? Isso não existe. Pior que existe, gente. É a LL, é um espetáculo. Vocês querem conhecer a LL? Nós vamos mostrar para vocês. É só a fachada. Mais de 1,5 km só de vidro temperado. Dentro, então, milhares de artigos, uns mais bonitos do que os outros, que nem o carioca diz, né? Uns mais bonitos do que os outros. Você vai ficar realmente muito impressionada com os produtos da LL. Marque com a sua amiga, vai lá tomar um cafezinho, um chazinho, vai lá conversar com as nossas consultoras. LL Presentes, Rua Laura, repito, 740 na Vila Bastos, em Santo André. Nós retornamos com o tema condenação em segunda instância e para esse tema nós estamos recebendo o advogado criminalista Leonardo Dominichelli Pereira. Doutor Leonardo, no bloco anterior, o senhor contou o caso, né, desse cliente que respondeu preso, não é? Foi recorrido em segunda instância no tribunal, aquela coisa toda, no fim ele acabou sendo absolvido. Sim. E quem que vai ressarcir? Gente, 1 minuto que a pessoa ficar presa é uma coisa que não tem como pagar de volta. Ah, desculpe, foi engano. E como é que fica um caso desse? Então, Darcio, é um pouco complicado, né? Porque existem vários entendimentos. Eu sempre explico para as famílias dos meus clientes, quando são absolvidos, há direito de reparação de dano dependendo do inciso que o réu foi absolvido. Se ele foi absolvido, e eu acho que assim é um entendimento até, a corrente majoritária, eu acho que até é justa, tá? Se o réu foi absolvido por falta de provas, ninguém está falando que ele não cometeu o crime. Está falando, ó, você cometeu, mas não tem provas de que... não existem provas suficientes. Nós não temos elementos de autoria e materialidade para condenar, porque para condenar um cidadão você tem que ter elementos suficientes de autoria e materialidade. Sem esses elementos, você não pode condenar nenhum cidadão, nenhum réu. Aí entra o princípio da presunção da inocência, que nós estamos discutindo aqui. Tá? Agora, existe um inciso do Código de Processo que fala que o réu não praticou o crime. Foi comprovadamente, né, demonstrado que ele não praticou o crime. Ele nem estava lá na hora. Aí cabe reparação. Ele estava na Sicília, na Itália. Então, aí cabe reparação contra o Estado. Só que imagina só essa reparação. O cara, eu sou bem transparente. Eu não, quando a família, doutor, olha, foi comprovado que o meu filho ele não praticou o crime. E agora, quem vai pagar esse tempo que ele ficou preso? Eu falei, o Estado tem que pagar. O Estado tem que pagar. Vamos mover uma ação contra o Estado? Vamos. Então, senta, aguarda, porque a nossa justiça, a morosidade impera no sistema judiciário brasileiro. Sabe? Nem os seus netos vão receber, nem seus bisnetos, seus tataranetos e assim por diante, entendeu, Darcio? Então, e não a questão do dano moral, não, eu não iludo, eu sou bem transparente, né? A maioria dos colegas falam mesmo, porque esse tipo de ação de ressarcimento de dano contra uma reversão no processo que, a princípio, o juiz de primeira instância condenou e o tribunal absolveu, depende muito da classificação da absolvição, entendeu? Esse meu cliente, na verdade, que eu citei o caso aqui para vocês, ele, na verdade, ele foi absolvido porque não existiam provas suficientes para condenar ele. Por isso que a promotora pediu absolvição, mas mesmo assim o juiz entendeu, né, e respeito o entendimento dele, né, mas não concordei, tanto que apelei e consegui, em segunda instância, reformar a decisão do juiz. E quanto tempo ele ficou preso? Darcio, ele ficou 1 ano e 6 meses, Bastante, até julgar a apelação dele. Muitas pessoas dizem, fulano e tal pegou 30 anos, comprei 1/3, no 10º ano já vai sair. Gente, 10 anos preso, vou te falar um negócio, viu? Darcio, então, o que eu sempre falo é o seguinte, a sociedade, ela busca sempre a punição, né? Tem aquele sentimento do povo, da sociedade de punir. Só que o que eu sempre costumo dizer com as pessoas que eu converso, que eu tenho oportunidade até de conversar e dividir esse conhecimento, é o quê? De que a prisão,
ela não serve para punir. A prisão serve para ressocializar. A prisão serve para quê? Olha, você infringiu uma norma, você não pode infringir essa norma, você vai ter que cumprir essa pena. Vai sair da sociedade. Vai sair e vai se reintegrar para a sociedade. É ressocialização. Aí eu te pergunto, Darcio, poxa, o nosso sistema carcerário, o sistema penitenciário brasileiro não está preparado. Não está. Imagina, a gente para ressocializar, não, porque a gente conhece, mas muitas pessoas tomam por base, não é, filmes norte-americanos principalmente, né, com aquelas celas automáticas, na cela, não é? Aquilo lá já é horrível, mas não é nada daquilo. A realidade é outra. Né? X às vezes tem capacidade para 10 presos, não é? E está lá com 40, 50 em cada X, cada xadrez. Eu achava que prisão, antes de eu começar a exercer a advocacia criminal, era uma coisa. Quando eu vi a realidade como verdade. É outra, sabe? É outra. O advogado mesmo, quando vai falar, ele vai atender o seu cliente em centro de detenção provisória, em cadeia pública, não tem estrutura, não tem nenhuma base, não tem nenhuma forma de você atender o seu cliente de forma privada, de forma assim, para que você possa exercer a sua profissão. Coisa que a gente vê em televisão, nos filmes também, né? Sim, tudo bonitinho, um do lado, outro do outro. Aquilo é uma coisa, a realidade é totalmente outra. Totalmente. A realidade do nosso sistema, do sistema carcerário brasileiro, infelizmente, está... Tanto é não, doutor, que eu acho que se muitos adolescentes tomassem conhecimento dessa realidade dos presídios, acho que muitos sairiam da vida do crime. Eu defendo isso também. Eu acho que a maior parte, né, dos adolescentes, dos infratores, né, que entram nesse caminho, que infelizmente não... Eu acho que eles não conhecem a realidade, eles não têm oportunidade de conhecer. Eu acho que o Estado, agora com as eleições, né, até uma proposta aqui que a gente pode fazer para os nossos pré-candidatos aí, de criar um sistema carcerário. Mas de criar uma oportunidade dos jovens conhecer, olha, gente, se vocês praticarem isso, vocês vão acabar caindo aqui, né? Apesar que hoje em dia existem várias informações, né? Só não tem conhecimento quem não quer, né? Mas eu acho que tem que alertar, sim. Eu acho que é bom alertar porque eles acham, às vezes, alguns acham que cadeia, que prisão é férias. Não é férias, né, Darcio? Agora, doutor Leonardo, como que a sociedade tem recebido essas modificações na questão da condenação em segunda instância? Darcio, a sociedade, eu não posso responder pela sociedade. Eu posso responder pela classe dos advogados, eu posso responder pela OAB com indignação, tá? Nós não dividimos o entendimento do STF, tá? E entendemos que por ter sido uma votação apertada 7-4, o próprio STF também tem divergências importantes dentro da nobre corte. E a OAB ela está utilizando o mecanismo que ela possui em mãos, né? Que é divulgar, realizar palestras, né? Para poder brigar contra o prosseguimento desse entendimento. Essa é a opinião também dos operadores do direito mais antigos? Sim, também são, porque todos estão acostumados com o princípio do indúbio pro réu, da presunção da inocência, desde a época do meu pai. Meu pai também era advogado criminalista e eu tenho vários artigos guardados dele, né, que me ajudaram a ser o que eu sou hoje e que desde aquela época era assim, sabe? Não se prende para depois julgar, se julga para depois prender. Agora, o nosso sistema judiciário, o poder judiciário, não é uma ciência exata, né, Darcio? A gente está falando de seres humanos. Claro. Né? Todo mundo erra. Todo mundo afirma, né? O mundo jurídico afirma que é melhor um condenado solto, digamos assim, do que um inocente preso. Então, mas pelo novo posicionamento do STF, essa frase está totalmente esquecida, está totalmente rasgada, está totalmente descartada. Prende ele enquanto nós vamos pensar aqui. Olha, vamos pensar, né? Quem entende dessa maneira, né? Eu não sei se foram motivados, né? Mas quem defende essa tese aí, e foi bem na época da Operação Lava Jato, é o juiz Sérgio Moro.
Ele que defende essa linha que majoritária, né? Que Mas foi... será que, o doutor Leonardo, que nesse caso específico da Lava Jato, não é? Ele já não tem há muito tempo provas documentais, testemunhais, gravações, isso e aquilo, já muito bem acumulado? Darcio, eu respeito, eu não posso falar sobre o conteúdo do processo, até por uma questão ética, e eu não tenho conhecimento. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, independentemente de provas que tenham, de entendimentos, eles colocaram agora um novo parâmetro para todos, entendeu? Não é referente àquele processo. Você quer definir algo sobre aquele processo? Defina. Agora, não afete toda uma sociedade. Imagina o número de... as prisões já estão lotadas, então quer dizer assim que um réu agora, daqui de Santo André, que ele está respondendo em liberdade, que ele poderia apelar em liberdade, ou seja, presta atenção, porque geralmente, aí outro ponto que eu também queria defender aqui. Às vezes o advogado, qual que é o maior argumento dos ministros que defenderam a tese de que o réu deve ser preso na segunda instância, após a condenação? É porque os advogados impetram recursos protelatórios. Uhum. Porque os advogados... Esse foi o foco. Foi o foco. Advogado entra com recurso para protelar, advogado entra com recurso para jogar o processo para frente. Escuta, o advogado utiliza os mecanismos que ele tem em mãos ali. Não é o advogado que faz as leis. O advogado aplica aquilo que já está. Tá. Então, vamos formar um grupo de estudos que já está faz tempo e mudar o Código de Processo Penal, mudar o Código Penal e mudar a Constituição também. Agora, você usar como argumento de que existem inúmeros recursos protelatórios, existem inúmeros recursos que é para buscar a prescrição do processo, entendeu? Não são todos os advogados que fazem isso, pode ter certeza disso, e a maioria faz isso buscando o quê? Buscando um remédio jurídico para o seu cliente. Eu não entro com recurso, Darcio, pedindo absolvição do meu cliente. Eu entro com recurso pedindo, às vezes, a diminuição da pena do meu cliente, porque a lei prevê isso. Se a lei prevê que eu posso pedir a diminuição da pena para o meu cliente, é minha obrigação pedir isso. Doutor Leonardo, nós estamos com o tempo estourado. O tema é apaixonante, né? Teoricamente falando, né? Sim, e nós agradecemos bastante a presença do doutor Leonardo Dominichelli Pereira, criminalista. Vamos deixar o site, tem um telefone que vai entrar na tela. O site é BND, é isso? BMDP. BMDP Advogados. Advogados.com.br. Está aí na tela também. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Darcio. Eu agradeço. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Sócio do escritório Barros de Moura e Dominichelli Pereira, advogados associados. Gente, va bene, per ora è solo. Una buona sera a tutti. Dormire con Dio. Parliamo domani e riposare in pace bella. Ciao. Fui. Não perca. À meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o Jata Mais à 00:30. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo o lugar.